Com a grande entrada de novos investidores na bolsa, ganhou-se força a seguinte discussão: de um lado, patrimônio é ego, e do outro lado, dividendos são uma farsa. Será que existe espaço para extremismos no mundo do investimento? Na minha opinião, não. Eu não sigo nenhum desses dois extremismos. Ao mesmo tempo que eu não esqueço que a minha meta no longo prazo é sim viver de dividendos, mas é algo lá na frente. Então, no momento, eu não ignoro o patrimônio, ao mesmo tempo que eu torço para a ação cair. Eu vou explicar a lógica disso, porque tem uma lógica por detrás, acredite. Ao mesmo tempo, nós vamos fazer algumas simulações. Quanto tempo demoraria para a gente estar nos aposentando? E ainda vou trazer um terceiro ponto adicional que pode ser crucial na aceleração da sua aposentadoria. Bem-vindo ao canal Top Ações. Deixa o like no vídeo, considere também se inscrever no canal, ativando o sino, tá? E antes da gente falar da valorização dessas 5 ações, vamos discutir a questão do patrimônio é ego. Na minha opinião, não é verdade. Sim, é besteira você ficar olhando no patrimônio do curto prazo, patrimônio do hoje. Mas reflete comigo. Mas, o que que nos dá o dividendo? Dividend yield, dividendo baseado no patrimônio. Então como é que eu não vou olhar o patrimônio? Quanto mais patrimônio, maior a possibilidade de eu ganhar maiores dividendos. Mas não é só essa a lógica. A lógica também é que eu gosto de optar por ações que paguem algum dividendo, e se tiver um crescimento junto, melhor ainda. A melhor tese para mim é que junte os dois, dividendo e crescimento. A Cosan eu gosto tanto por causa disso. O yield nem é tão bom assim, mas é uma empresa que eu vejo um crescimento fantástico à frente, e aí esse dividendo, quem comprar no barato vai ficar muito bom lá na frente. É um dividendo, é um crescimento com dividendos. Isso aí é o melhor case. Mas, mesmo que não pagasse dividendos, você tem que pensar no seguinte também: eu quero sim que a ação caia, mesmo que ela não pague dividendos, que aí eu posso comprá-la barata. Se eu confiar nos fundamentos dela, eu sei que ela, seguindo o que eu confio para ela, o lucro vai subir. O lucro subindo, a cotação segue o lucro. Então é inevitável, um dia segue. Só que esse dia demore para chegar. Essa é a minha lógica. Então, assim, hoje eu torço sempre a cair, sempre eu vou estar torcendo no hoje para queda, mas no futuro vai subir uma hora. Nunca vou estar torcendo para subir, mesmo no futuro. Provavelmente eu vou estar velhinho como o Barça, e eu vou estar torcendo sempre para cair, mas porque eu sei que é inevitável subir. Então, se der uma oportunidade, eu vou lá e aproveito. Essa é a metodologia, por exemplo, do Warren Buffett. O Warren Buffett ele não ignora dividendos, ele não ignora crescimento. Aliás, o foco dele acaba sendo crescimento, porque lá é assim nos Estados Unidos. Porém, ele investe em ações de todos os tipos e a Berkshire, que é a holding dele, não paga dividendos e teve valorizações monstruosas. Então não pode ignorar o patrimônio, na minha opinião, não o patrimônio no longo prazo. Na verdade, a questão do patrimônio é que talvez realmente seja o erro. Na verdade, você tem que olhar o quê? O case da empresa, e se ela crescer, tá ótimo. Se você acredita que ela cresça, né? No caso dos dividendos, também tem um ponto legal, porque os dividendos, empresas que pagam os dividendos, elas conseguem ser mais perenes, geralmente, né? Você tem aqui uma transmissão paulista que consegue crescer e pagar dividendos, juntou uma coisa boa com a outra. A Taesa também, Banco do Brasil também. Itaúsa está num momento de crescimento, mas agora pagando mais dividendos, não tem problema, porque eu sei que no futuro vai pagar. Aí, todas elas aqui. A Cosan paga também dividendos. E lembre-se que a minha meta no longuíssimo prazo acaba sendo realmente viver de dividendos. Então também é esse ponto aqui. Dividendos deixam as empresas normalmente mais perenes, porém, muito dividendo às vezes podem ser ruins. Vocês viram o case da SB3. Foi uma crítica para mim contra a SB3 sempre, né? Pagou muitos dividendos. Tem que deixar espaço para o crescimento também. Outro ponto importante para os dividendos é a questão de você estar recebendo dividendos, é como se estivesse realizando um pouco do lucro da empresa. Então acaba sendo um case mais fácil, você não precisa estar vendendo a ação para de repente estar otimizando seu aporte. Que, por exemplo, o Banco do Brasil pagou dividendos 5% aí em determinado momento. Você pega esse dividendo e aloca numa outra empresa que esteja mais barato, caso você queira. Já uma ação de crescimento, você teria que eventualmente realizar um pouco do lucro, deixa o case mais difícil, mas isso não tira o brilho também, só deixa ele um pouquinho mais difícil. Mas, repito, isso também não tira o brilho da empresa. Então, eu acho que nenhum dos dois vai ter uma discussão ganha aqui. Tem que olhar os dois. É a mesma coisa que a gente discutir quem é mais importante para um time: o camisa 10 armador, meio armador, ou o centroavante goleador?
Os dois são importantes, né? Se tiver os dois craque, melhor. Então eu peguei aqui 5 das minhas ações favoritas e todas elas acabam sendo boas pagadoras de dividendos no longo prazo, mas todas elas têm alguma pegada de crescimento. Inclusive a Itaúsa está numa maior pegada de crescimento. Isso não me impede de estar apostando nela no futuro, embora exatamente nesse presente ela esteja sofrendo mais, o que deixa ela também a um preço interessante. Banco do Brasil sempre uma boa pagadora de dividendos. A Engie consegue aliar dividendos e crescimento. É uma máquina a Engie, né? Transmissão Paulista também é fantástica. Tem conseguido crescer e pagar dividendos. Eu adoro essa tese dela de, no momento, segurar os dividendos para investir, porque lá na frente vai pagar mais dividendos. E por fim nós temos a Taesa, que deu uma exageradinha um pouquinho nos dividendos e está agora tendo que contornar essa questão, mas dentro dos conformes também é uma ótima empresa, tá? E aí a gente observa a valorização dessas empresas nos últimos anos. Transmissão Paulista nos últimos 5 anos, uma valorização de 141%, valorização monstruosa, contando dividendos e valorização, as duas coisas junto. Taesa, 142%, também uma valorização monstruosa, né? Incrível a Taesa, né? Nos últimos 5 anos também. Engie aqui com 95% também foi muito boa. Engie é um tanque, né? Mesmo tendo oscilado aqui, quando ela oscila é oportunidade. Lembrando que essa valorização estou pegando aqui 5 anos fechado. Quem compra nos fundos consegue mais. Então, é algo a se pensar, porém, a gente não pode ficar contando com essa rentabilidade tão boa que as ações tiveram nos últimos anos. Tá? E não pode esquecer da inflação. Banco do Brasil, rentabilidade de 110%. Enquanto a Itaúsa, nos últimos 5 anos, tem uma valorização de 35%, o que a deixa na lanterninha das demais ações, mas eu quis escolher exatamente porque eu escolhi boas ações e não porque elas valorizaram mais. Inclusive, o Banco do Brasil, em outros períodos, perdeu da Itaúsa. É normal uma ação uma hora ganhar, outra perder, e vai destacar que 5 anos não é um período tão grande assim, tá? Nós também vamos levar em conta a inflação, não podemos de forma alguma esquecer a inflação. A inflação foi de 34%, que deixa inclusive a Itaúsa próximo aí do 0 a 0. Vamos dar uma olhada, ainda assim no positivo. Então tá aqui, ó, fazendo uma continha bem de padaria, tá? Eu sei que não seria bem assim, mas vamos pegar aqui o acumulado da inflação, da valorização e vamos só tirar um do outro. E nós vamos ter, ó, todas elas no positivo, com a Transmissão Paulista e a Taesa voando demais, né? E mesmo a Engie também indo muito bem, o Banco do Brasil também, a Itaúsa ficou um pouquinho para trás. Só que essas valorizações elas foram muito fortes, né? A gente não precisa ficar pensando sempre que vai valorizar assim. Então, para a gente fazer essas simulações, nós vamos pensar na seguinte forma: nós vamos calcular que a inflação vai ser coberta pela valorização das ações mais 0,15, ou seja, nossas ações vão valorizar um titico a mais do que a inflação por mês, 0,15, tá? E os dividendos vão ser 0,55 por mês, o que vai dar quanto de valorização? 8,73 de valorização acima da inflação por ano, né? Isso aqui já fazendo aí composto, tá? Então 8,73 não é tão fácil no longo prazo, que vão ter momentos de baixa, mas é sim possível, tá? Então 8,73 de valorização. Então agora nós vamos fazer algumas valorizações em cenários diferentes, começando com uma aqui que a pessoa tem 300 mil inicialmente, que já é uma grana legalzinha, e aportando 1.500 por 20 anos, a pessoa chega então no 20º ano a 2,5 milhões e no 25º a 3,8 milhões, mesmo que ela tenha parado de aportar, apenas ganhando com os dividendos e essa valorização que nós estamos combinando aí, somando 8,73%, né? E aí que eu trago para vocês um ganho adicional acima da inflação que faz muita diferença. Dividendos com opções aí, venda de calls e venda de puts, coisa bem simples, e olha a diferença que já faz. Nós vamos contar aqui uma valorização de 0,2%, que é totalmente possível. No primeiro ano nos estaria R$ 608. Cara, isso aqui é muito possível, mas muito mesmo. Com 300 mil ganhar isso aqui é bem tranquilo, tá? Para quem já tem um pouquinho de experiência. E sem contar as compras que a gente vai fazer promocionalmente, sem contar ainda as travas aí de quedas, enfim. Tem uma série de questões aí, mas olha só o quanto que isso nos daria de ganho. No 20º ano, com o patrimônio crescendo e você sempre reinvestindo os dividendos das opções também, no 20º ano isso aqui estaria trazendo 7.700, olha só de opções.
E como isso aqui é acima da inflação, porque nós deixamos um trabalho duro para as ações, para a valorização das ações fazerem. Então, qualquer ganhozinho extra que a gente tem mínimo faz uma diferença monstruosa. A valorização já foi para 11,35. Olha só, vamos zerar aqui. 8,73. A gente põe 0,2 apenas, um pouquinho, e já dá um salto acima da inflação, porque qualquer coisinha é acima da inflação. De novo, a gente deixou o trabalho difícil para as ações, que é acompanhar a inflação. A inflação em média no Brasil é 5,5, 6, né? Então é um trabalho árduo aí, né? Então, olha só, com dividendos no 20º ano 3,8 milhões e 25 anos 6,6. 6,6 e 25 anos, que coisa monstruosa. E 25 anos sem opções 3,8 e 2,5 em 20. É muita diferença esse detalhe. É isso que a pessoa tem que perceber. Não é para fazer a ganância. Não, eu vou ganhar então 0,5. Cara, você vai ter tanto esforço, tanto trabalho. É possível? É. De falar que é possível, sim. Tem mês que eu ganho 0,5, tem mês que eu ganho menos. Mas você tem que pensar que você vai dedicar um tempo a isso. Se você pensar numa meta mais baixinha, vai ser mais tranquilo para você. Isso aqui dá para conseguir 0,2 e vai fazer uma enorme diferença, tá? Sem contar as proteções contra quedas. E aí entra as opções que vão nos proteger de empresas que são fantásticas, como a Vale, por exemplo, mas às vezes são voláteis. E uma proteçãozinha numa compra também faz muita diferença. Então a gente já volta para fazer mais simulações, mas antes eu queria mostrar para vocês essa compra que eu fiz na Vale. Foi um vídeo, eu falei para vocês, estou comprando a Vale numa operação protegida. Essa operação protegida está gravada no meu curso. Nós vamos seguir acompanhando essa operação. Vocês vão ver que, olha só que coisa. A ação vinha em queda. Eu falei, puxa, pode ser uma boa, porém ela pode cair mais. É uma faca caindo ainda, quer queira, quer não. E a ação foi de R$ 71,90, que foi minha compra, para 65, estava menos. E adivinha qual a pior das hipóteses que eu posso estar recebendo nesse resultado? R$ 39,00 positivos. Sim, a ação pode ir a zero e eu vou ganhar R$ 39,00. É verdade, tá gravado lá na videoaula do curso. Eu tinha limitado sim minha alta, mas a gente poderia fazer rolagem, tem uma série de coisas que a gente pode fazer. Então, dividendos, eles com opções são excelentes para rentabilizar nossas ações, nossas compras, mas também tem a questão da proteção aqui que nos dá mais segurança para comprar uma faca caindo, mais segurança por uma série de questões aqui. Então essa operação e outras você vai encontrar no curso que eu comecei hoje, inaugurei, tá no link da descrição do vídeo, nos comentários fixados. Vou deixar o cupom de desconto que vai durar até o meio do mês, tá? Esse curso ele tem esse diferencial que eu trago à prática, e são operações que eu uso de verdade na vida real. Você vai ver ali que é o meu dia a dia, inclusive essas proteções, e faz um diferencial muito legal. Eu vou trazer o andamento, às vezes a operação vai dar uma enroladinha, eu vou trazer, vou fazer questão de trazer, olha, isso aqui deu enrolado, olha como é que eu fiz para driblar essa situação. Vou trazer, vai ficar bastante legal, com novas aulas que ainda vão estar surgindo, porque as operações muitas ainda estão rolando, né? Depois a gente destroçar isso aqui, das principais operações que eu uso. A gente vai entrar em outros detalhes que aí eu quase não uso, mas outros custos de opções tem, a gente vai trazer também, tá? Que de repente pode ser o seu perfil. Mas as minhas a gente vai destroçar isso aqui do início ao fim. Você não sabe operar com opções, você vai aprender e eu vou te levar a conhecer o mundo de opções, tá? Então vamos fazer aqui algumas outras simulações, tá? Então você começando com R$ 20.000, investindo R$ 1.000 todos os meses por 20 anos. E aí no 20º ano você simplesmente para. Você, com essa rentabilidade contando 0,20 de opções, você chegaria a 1 milhão e poucos no 20º ano e um dividendo de 5,6. Você usou os dividendos aqui teoricamente com opções para virar dividendos, olha só. E aí é importante pensar no seguinte, olha como o começo é pouquinho, né? Então, com 20 mil não vai render muito, mas no longo prazo você vai investir nisso aqui, é a bola de neve. Então, é o mesmo esquema dos dividendos, é sem pressa, não pode ter pressa, tá? Então, vamos fazer aqui uma simulação sem, olha só, 1 milhão você chega ali nos 20 anos, né? Chegaria a 730, então fez uma diferença. 1 milhão 125 e 25 anos, olha só, com o dividendo, 1 milhão e 760 faz muita diferença, porque nós estamos falando tudo de número líquido, 0,2 faz a diferença.
Então agora nós vamos falar sobre a ótica do tempo. Olha só, pessoal, nós estamos fazendo a seguinte forma. Aqui é os primeiros 5 anos de aporte, aqui são mais 5, aqui são 10 até 20, tá? E aí 20 é mais 5. Então, ou seja, é 5 anos, 10 anos e 5 anos, tá? Então olha só que legal, nós chegamos a 1,7, quase 8 e 1 milhão em 20 anos. Agora, se o cara enrolar, olha o que acontece se ele enrolar 5 anos, não pode enrolar, é mais importante do que fazer rentabilidade com opção e o caramba 4 é o tempo sempre vai ganhar. É lógico, é muito importante tudo, mas olha só, vamos tirar aqui para vocês verem, vou tirar 5 anos iniciais, o cara fala, puxa, eu não vou, 5 aninhos só não vai fazer tanta diferença. Tá vendo 1 milhão ali, o que vai acontecer com 1 milhão? Ele vai virar 622 mil. O cara só diminuiu 5 anos. Ele fala, puxa, eu vou compensar lá na frente então. Ó, tá vendo aqui? Ó, 1 milhão, né? Ele vai chegar em 25 anos. 1 milhão,125, se ele aportar nos anos finais. Agora vamos pegar aqui os anos iniciais, né? 1,7 faz muita diferença. O tempo, ele é mágico. O tempo é melhor que tudo. Então, o tempo é melhor que o cara que escolhe as ações fodásticas. O tempo é melhor que o cara que opera com opções. O tempo é melhor que o cara que opera com... que tem as melhores dividendos também. O tempo é melhor que tudo. Porém, não por isso nós vamos ignorar as melhores possibilidades possíveis. Tá? O tempo ele ganha? Sim, o tempo ele ganha. Mas a gente quer maior rentabilidade, faz a diferença. A gente pode ver, vou tirar aqui, tá em 1 milhão em 20 anos, eu vou tirar, ele vai para 730. Então também faz a diferença, tudo faz a diferença. Mas lembre-se, o tempo ele é campeão de tudo, aporte o quanto antes. E quanto melhor você aportar, melhor, né? Você já deve estar aprendendo a aportar em boas ações perenes, ações aí que também tem um crescimento, é bom a gente ter um pouquinho também. E aí, as opções é um agregador de muito valor. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, entendam que quanto mais você fizer, melhor, e quanto mais cedo, melhor ainda, né? Deixa o like, um abraço e até o próximo. Valeu!